Então, se você viu o tema da palavra, né, o tema dessa noite é como você está. Então, se você veio até aqui é porque você já está meio on, assim, ou não está on totalmente, mas está querendo ficar, pelo menos. Pessoal, é muito bom a gente poder falar e compartilhar a palavra de Deus. E confesso que quando eu fui orar em relação à palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, inicialmente, conversando com o André e falando que estava queimando no meu coração, eu me lembrei de muitas experiências que eu tive com Deus em relação a temor, em relação a temor ao Senhor. E em vários momentos da minha vida, Deus pôde me ensinar que realmente o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E que o fato de eu servir a Deus e amar a Deus é diferente do que ter medo de Deus. Mas o temor, ele vai além disso, né? Só que, estudando mais a palavra e vendo alguns textos, me apareceu um texto diferente. Um texto que talvez, a princípio, nem fosse tão ideal para se falar o que eu vou falar essa noite. Mas, a gente sabe que Deus fala o que Ele quer falar. E quando a gente está com o coração aberto, a gente recebe o que a gente precisa ouvir. A gente recebe exatamente o que Deus quer nos dar. Então eu sei que se você está aqui nessa noite, o que Deus tem para te dar é para você. Então o que eu quero compartilhar com você é um pouco do que eu entendi, eu compreendi do texto. E eu convido vocês nesse momento a abrir comigo. Esse texto fica em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Vai ter projeção aí para nós, no texto. Então, se você não tiver com a Bíblia ou não tiver com o aplicativo aí, você pode acompanhar comigo a leitura do texto. Amém? Amém, gente? Meu Deus, ninguém falou amém. Obrigado, hein? Vamos lá, então. Versículo 14. Não se juntem com descrentes. Só um detalhe, eu estou lendo na versão da linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, tá? Versículo 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como é que podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. E separem-se deles, que não toquem em nada que seja impuro. E eu então aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Meus queridos amigos, capítulo 7, versículo 1 agora. Todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Amém? Esse texto é um texto forte, a primeiro momento que a gente lê, mas é interessante que essa passagem ela é um pouco emblemática. Até alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que esse texto ele fica meio perdido ali na carta de Paulo, sendo que se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 6, lá no versículo 13, Paulo está falando uma coisa completamente diferente com os coríntios. Ele está falando assim, por favor, meus queridos, ouçam os meus conselhos, voltem o coração para mim, porque eu amo vocês. E aí, quando ele entra no versículo 14, ele já começa a falar dessa forma, né? Não vos associeis com pessoas deste mundo e tal. Já no capítulo 7, versículo 2, Paulo volta a falar da mesma maneira como ele estava falando no capítulo 6, versículo 14, né? Por favor, meus queridinhos, meus amigos, ele chama até os coríntios de meus amigos.
Por favor, ouçam os meus conselhos, ouçam o meu coração, se entreguem ao que eu estou falando, porque o que eu quero é amar e viver com vocês na vida ou na morte, eu estou com vocês. Só que se a gente for olhar o texto um pouquinho antes, é muito diferente o que Paulo está dizendo. Então, o que os teólogos falam é que há uma quebra no ritmo do texto. De repente, Paulo começa a falar sobre algo que é diferente. E, de qualquer forma, a gente sabe que esse texto, esse trecho, que é chamado de perícope, ele é um texto exortativo para a igreja de Coríntios. Então, quando eu li esse texto por completo, eu li o capítulo 6 e o capítulo 7, eu me lembrei um pouco do que a gente aprendeu com o pastor Abe Uber. O pastor Abe Uber, em uma das suas ministrações de liderança, um dos seus estudos que ele fez sobre liderança, e a gente assistiu bastante coisa sobre ele estava ensinando os líderes a exortar os seus liderados. E ele ensinou uma forma bem legal, que ele falava assim, olha, meu querido, aquele jeito dele, né? Meu querido, quando você for falar com o seu liderado, você não pode chegar já falando assim, você está errado, você fez alguma coisa, você está em pecado. Você não pode chegar. Você tem que chegar falando para ele, meu querido, como eu te amo. Você sabe que você é muito importante para mim. Olha, a sua liderança tem sido uma liderança que faz diferença. Mas tem algumas coisas que a gente precisa rever aqui. Tem algumas coisas que não estão sendo muito legais. E aí ele entrava na parte da exortação. E logo que ele terminava a parte da correção, ele voltava a falar, então, mas eu disse tudo isso porque eu realmente te amo, porque eu realmente quero o bem de vocês, eu quero que vocês realmente se livrem disso e comecem a crescer mais com Deus, e aí vai. E o legal desse ensinamento é que ele chama de sanduíche. Você primeiro começa com o pão, aí entra com a carne e depois volta para o pão. E eu não tenho como não olhar para esse texto dessa forma. Eu não quero entrar aqui numa questão teológica, até discutir alguma coisa aqui em relação ao texto. O Felipe Breder nem está aqui para falar alguma coisa diferente, mas ele deve estar me assistindo aí. E, então, até orem por ele, hein, gente? Ele está com Covid, mas está bem, graças a Deus. Então, vocês podem continuar orando por ele. Gabrielzinho também, supervisor da nossa rede, também está com Covid, também está bem. Mas vamos continuar orando para Deus sanar completamente essa doença em nome de Jesus. Mas voltando para cá, gente, eu não tenho como olhar para esse texto e não pensar dessa forma. Porque Paulo realmente amava aquelas pessoas. Paulo se sacrificou por elas. Paulo muitas vezes saiu de onde ele estava para atender essas pessoas. Então realmente havia um amor envolvido. Não era só uma questão de exortar o povo ou falar algo que eles tinham que ser corrigidos e tal. Não era só isso. Era realmente um amor envolvido que existia ali. Então, gente, hoje eu quero trabalhar um pouquinho nesse texto, mas usando esse jugo desigual, que é essa questão da associação com o mundo que Paulo está falando, de uma maneira um pouco mais profunda. Tá? Geralmente a gente usa esse texto para falar de relacionamento dentro da igreja, entre cristãos e não cristãos, entre crentes e não crentes. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais, aprofundando sobre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o mundo. Então, se a gente quiser, de cara, já saber a resposta para essa pergunta, você tem que primeiro compreender como você pode ficar ligado o tempo todo em Cristo. Então essa, na verdade, é a nossa primeira reflexão de hoje. Como que nós podemos ficar ligados o tempo todo em Cristo? E para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 princípios nessa noite, que vão fazer com que o nosso coração se ligue à vontade de Deus e a gente possa compreender mais o que Ele tem para nós e quais os propósitos dEle que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, gente. Versículo 14. O primeiro princípio que ele nos ensina
é o princípio do equilíbrio. O texto diz aqui um pouquinho sobre o que é certo e o que é errado. Ele começa a falar que a injustiça não anda com a justiça, ela não tem conexão com a justiça. Então não há como uma coisa certa sempre estar ligada com algo errado. Então, de cara, a gente percebe que existe uma espécie de crise de consciência ali. E quando eu olho esse versículo, eu penso em relação ao equilíbrio que nós temos que ter na tomada de decisões. Quando nós estamos caminhando com Cristo, quando nós estamos vivenciando circunstâncias diferentes e nós precisamos decidir quais serão as nossas escolhas. Para que isso aconteça, geralmente, a gente tem três passos que você passa, 3 formas que você passa de definir qual será aquela escolha para a sua vida. Então, a primeira coisa que você analisa quando você vai tomar uma decisão é a sua consciência. E o que seria a nossa consciência? O que seria a sua consciência? A consciência não é nada mais do que você parar para pensar e olhar para aquilo e falar, bom, aquilo é certo ou é errado? Aquilo ali é bom ou é ruim? Então, a consciência ela está muito mais relacionada com o sentido de autopreservação. Então, se aquilo for bom para mim, eu vou escolher aquilo para mim. Se aquilo não é bom, eu não vou escolher. Se aquilo me faz bem, tudo bem. Se não faz bem, deixa para lá. Então, a consciência ela está muito relacionada a esse sentido de autopreservação que nós temos nas nossas vidas. Além da consequência, o próximo passo que você toma ao decidir se você vai ter essa escolha ou não, é o caráter. E o caráter já é algo mais profundo, já é algo diferente. Porque o caráter ele não é só algo superficial, em que eu olho e vejo, legal, isso daqui vai me fazer bem, vai matar minha sede, então vai ser bom para mim. Não, o caráter já está relacionado com os valores que eu tenho, com os princípios que eu tenho. Se esse copo aqui tivesse um símbolo do Corinthians, eu não iria tomar essa água, porque é um princípio meu. Eu sou São Paulino, então eu não tomo, não pego no copo com o Corinthians. Mas é brincadeira, gente. Essa desunião aí não existe entre nós, amém? Então, só para exemplificar isso daí, gente, o caráter ele é algo bem mais profundo. Então, quando a gente vai escolher alguma coisa ou tomar uma decisão, a gente está lá dentro de nós ainda, repassando as coisas que os nossos pais nos ensinaram, repassando o que talvez a gente aprendeu na escola, como conhecimento, ensinamento, repassando ali na hora o que nós aprendemos dentro da igreja, na palavra de Deus. Então, isso faz parte do nosso caráter. E aí, o último passo que nós temos quando nós vamos decidir algo o último pensamento que nós temos é em relação à consequência. Então você passa pela consciência, você para no caráter, porque é ali onde você vai definir se realmente aquilo é algo bom ou ruim, ou aquilo realmente é algo que está de acordo com o que você tem que fazer, ou a decisão que você tem que tomar. E aí você chega na consequência. A consequência, ela é nada mais do que você olhar para depois da sua decisão e tentar pensar, poxa, essa consequência, o que vai vir depois de eu tomar essa decisão, será que isso realmente vai ser bom ou se isso realmente vai ser ruim? Então, a consequência, ela é nada mais do que a finalização dessas escolhas. E se a gente consegue prever o que vai acontecer, então a gente vai poder definir se aquilo vai ser bom ou se aquilo vai ser ruim. Então, só para ficar mais claro para vocês, gente, a gente tem que ter um equilíbrio entre essas 3 coisas. O que o texto está dizendo aqui é nada mais do que isso. Quando a gente precisa escolher entre o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, eu preciso buscar esse equilíbrio para definir que não só a minha consciência, mas o meu caráter e a consequência que eu estou buscando com essa escolha vai trazer algo de bom para a minha vida. Então é isso que Paulo está querendo colocar aqui para nós.
E olha só que interessante, gente, essa frase. Nem sempre o que é bom me convém. E nem sempre o que não é errado me faz bem. Interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo algo, ou a gente está comendo alguma coisa, ou o que seja. Mas você sabe que aquilo não é errado, de certa forma. Mas você toma, ou você bebe, ou você come, mesmo assim. Né? O Gui falou ontem aqui, um grande exemplo, em relação a refrigerante. Né? Ele estava aqui no Papo Livre e ele falou sobre refrigerante. E, da mesma maneira, tem coisas que a gente escolhe para nós que, de certa forma, não são coisas erradas. Mas isso não quer dizer que, porque não é errado, aquilo vai te fazer bem. Dependendo do momento, dependendo do seu estado, dependendo das suas emoções, talvez aquilo não é algo bom para você. Eu vou dar um exemplo com algo que aconteceu comigo. Quantos aqui já sentiram medo da morte? Levanta a mão. Medo de morrer mesmo. Então vocês vão saber o que eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco. Mas em vários momentos da minha vida, Deus me livrou da morte. Em alguns momentos até, e talvez eu nem fiquei sabendo, nem reconheci que aquilo foi um livramento para mim. Mas, enquanto eu estava tentando recordar essas coisas, eu me lembrei de 3 ocasiões específicas em que Deus me livrou da morte. Uma foi bem distante, ela foi em 1998, uma campanha de King's Kids. Essas campanhas missionárias que os adolescentes vão, né, para fazer trabalho em escolas, é bem legal. Né, os meus filhos vão para lá aí, daqui a pouquinho, sua hora vai chegar, tá, José? Mas, em 98, eu estava numa campanha de King's Kids, e num dos passeios, porque a gente não fica só fazendo isso o tempo todo, né, gente? A gente também passeia, se diverte, né? Então, num dos passeios, eu lembro que o líder da base falou, a gente conseguiu um ônibus e nós vamos numa cachoeira bem famosa que tinha lá em Belo Horizonte. E ele falou, só que tem uma exigência, tem uma recomendação para fazer para vocês. E eu não quero que vocês se esqueçam disso. É uma cachoeira, ela é alta, ela é perigosa. Então eu gostaria que vocês não subissem nas pedras. Né, não escalassem a cachoeira, porque é perigoso, já aconteceram acidentes e tal. Todo mundo beleza, tá bom. E aí, quando chegou lá, o que a galera fez? Eu fui o primeiro a subir. Eu fui o primeiro a subir e fui que nem um louco lá. Estava lá em cima já, tomando banho de boa. E eu me lembro da cena até hoje, que eu virei e fiquei dando tchau para a galera assim, né, me achando. E aí a galera ficou olhando para mim assim, assustada e só apontando para o lado. Eu nem liguei, né? E aí quando eu olho para o lado, o meu líder estava bem assim, ele só estava assim, me olhando assim, de longe. E esse cara era muito de Deus, ele era o Moisés, ele tinha um problema na perna e ele andava com a muleta. Ele só estava batendo a muleta assim no chão, me esperando descer. Eu falei, Jesus amado. Aí, gente, depois daquilo realmente ficou arrependimento, ficou a vergonha, mas foi um dos livramentos que eu tive que Deus usou alguém para me livrar. Mas, novamente, numa campanha de King's Kids, mas aí aí eu já estava sendo líder da campanha, um dos líderes, já em 2021 em Corumbá, nós fomos levar uma galera para fazer uma apresentação de dança, e não podíamos ir todos porque eram 30 adolescentes, então a gente pegou 2 carros e foi com uma galerinha para esse local, que era bem distante, lá de Corumbá, e beleza, pegamos o carro e fomos. Eu fui dirigindo um carro, o rapaz que estava nos ajudando foi dirigindo o outro. E aí vai, né, gente? Galera atrás curtindo, ligamos o som, fomos lá, estrada de chão, e começou as brincadeiras de carro. Aquelas brincadeiras que homem gosta de fazer quando a mulher não está perto. Aí fui eu, passei primeiro por ele, né? E aí continuei andando e depois ele passou por mim. Só que, gente, estrada de chão, quando você começa a fazer isso, o que acontece? Sobe um poeirão,
né, e você não enxerga mais nada. Eu sei que na terceira vez que eu fui fazer isso, o carro rodou. E eu estava com 4 adolescentes dentro do carro. O carro rodou, não saiu da pista, graças a Deus, mas ele parou atravessado. Quando ele parou atravessado, a gente não viu mais nada, não viu mais nada. E eu lembro que na hora que parou, você já está tremendo inteiro, né? A perna já está... E na hora que parou assim, na hora que eu abri a porta, eu só senti o vento passando assim do outro carro, vindo. Eu falei, fechei a porta na hora. E eu sei que foi um grande livramento ali, porque podia ter acontecido algo bem, bem triste. Mas naquele momento eu lembro que a gente parou ali. Claro que todo mundo ficou reclamando, né, de mim, da minha atitude, ainda mais como líder. Mas chegando no local, a gente fez aquele famoso coração limpo, reunimos todos, pedimos perdão, né? Ainda mais os líderes, né? Pô, gente, me perdoe, pelo amor de Deus. Né? Só faltou falar, não contem para os pais de vocês, mas não tinha como falar isso. Mas foi um grande livramento que Deus nos deu. E eu nunca mais fiz essas coisas, tá, gente? Eu estou falando de coisas que são do velho homem, não faço mais essas coisas, não. Mas, assim, nada foi tão forte para mim em relação a medo de morte mesmo, como em 2002, quando eu estava na Jocum, né? Eu fui para Jocum para ficar um ano lá. E eu me lembro que lá eles tinham um combinado, né? Eles tinham combinado assim, gente. Você tem o seu quarto, você dorme com seus colegas, o seu quarto tem que se manter, você tem que manter o seu quarto organizado, as suas roupas organizadas, seus pertences, tudo organizado. Eles não avisavam, mas eles passavam um arrastão no quarto. Então, vinham os líderes da base lá e os nossos discipuladores, e quando eles percebiam que o quarto estava meio bagunçado, eles passavam o arrastão e eles catavam tudo que estava fora do lugar. E naquele dia eles decidiram passar no meu quarto. E eu sou um cara organizado, mas naquele dia não deu tempo de eu arrumar minha cama e guardar minhas coisas. E a gente saiu dali, e logo que você acorda tem um momento de meditação, né, na palavra, depois tem um momento de intercessão, e depois tem um momento de louvor e adoração que a gente vai para se preparar para a aula. E eu lembro que nesse momento de louvor e adoração, o líder chegou lá e falou, ó, seguinte, gente, a gente passou lá no quarto de vocês, e a gente fez um arrastão, e tem várias coisas lá na recepção, que vocês vão ter que retirar. Né? E na hora eu falei, já vi tudo, né? Minhas coisas estão tudo lá. E eles tinham combinado que você teria que pagar 15 centavos por peça que eles pegavam. Né? Então, isso era para ensinar a gente a não fazer de novo. Né? Beleza. Eu fui lá ver o que tinha meu, e realmente tinha bastante coisa. Tinha a coxa, camiseta, tinha tudo lá. Mas, o que aconteceu, gente? Eu fui pegando e contando as minhas roupas na frente dos meus líderes, né? E ele foi lá, ei, Luiz, né? Ei, Luiz. E foi lá contando. E eu vi que tinha uma toalhinha de rosto. E eu não sei porquê, sei lá, eu peguei a toalhinha e fiz assim, enfiei debaixo da roupa e joguei. E beleza. Né? Eu falei, ninguém viu, né? Depois eu falei, ninguém viu, tá, passou, paguei lá uns R$1 e pouco lá que tinha, e fiquei de boa. E continuamos a vida, fui lá, depois a gente foi almoçar, fui trabalhar à tarde lá na base, beleza. No outro dia, eu fui no nosso momento de meditação, e durante a meditação, eu comecei a orar, né? E a primeira coisa que a gente faz na oração é perguntar se existe algum pecado, existe algo de errado que a gente precisa pedir perdão para Deus. Para a gente se purificar primeiro, para depois a gente poder interceder, né, com uma ligação aí tranquila com Deus. E eu me lembro que naquela hora ele me lembrou da toalhinha. Mas, gente, ele me lembrou da toalhinha e eu nunca tinha sentido isso na vida. Mas foi um medo de morrer, por causa dessa toalhinha, que foi algo assim, sobrenatural. Eu lembro que eu comecei a chorar na hora, porque eu ouvi essa palavra, ladrão. Você é ladrão. E não foi de qualquer um, foi de Deus.
E eu comecei a chorar, naquele momento, comecei a me quebrantar. E eu falei, Senhor, me perdoa. Eu comecei a realmente me arrepender do que eu tinha feito. Me perdoa, Senhor, eu vou lá, eu vou pagar. Ele falou, não, você não vai pagar não, você vai pagar. Mas você vai se reconciliar na frente de todo mundo. E foi isso que eu fiz, gente. Eu fui lá na frente, né, na parte do louvor, a gente fez o louvor. E eu estava participando do louvor aquele dia. E eu falei, gente, ó, antes de começar, eu preciso falar uma coisa. Falei, aconteceu isso, tinha lá minhas roupas, eu peguei uma toalhinha, enfiei, e eu sei que eu sou ladrão, eu sei que eu roubei. Se for 15 centavos ou 20 mil reais, eu roubei. Se vocês quiserem me tirar da base agora, eu não vou achar ruim, porque eu sou ladrão, e foi isso que Deus me falou. E para mim, aquilo foi muito forte, foi uma experiência muito forte com Deus. Só que o engraçado foi que eles começaram a rir de mim. Os meus líderes começaram a rir de mim. Mas eles foram lá, me abraçaram, me perdoaram, oraram por mim. E foi legal porque foi uma experiência que eu pude compartilhar com todos que estavam ali, né? E realmente foi algo que nunca mais eu me esqueci. E isso foi tão forte para mim, porque hoje, algumas pequenas coisas que talvez eu poderia, né, deixar de fazer, ou achar que, não é certo, mas não vou fazer, eu me lembro do que Deus me disse aquele dia. Coisas pequenas, talvez, como passar um sinal vermelho, né, ou coisas como a moça me pedir um dinheiro, eu sei que eu tenho, mas eu falo para ela que eu não tenho. Então, essas coisas são simples, são pequenas, mas realmente para nós, quando nós nos colocamos diante de Deus, isso conta e conta muito. Então, gente, de tudo isso que eu falei, eu queria que você entendesse, e que você absorvesse o seguinte, ó. Você pode ter consciência do pecado, mas quando Deus trabalha no seu caráter, você aprende a fazer escolhas baseadas no amor e não no medo. E hoje em dia, a gente está trocando muito os nossos valores, e a gente vê muito isso, não só lá fora, mas como aqui dentro. A gente está trocando muito os nossos valores cristãos, a nossa vontade de realmente deixar Deus ser o único nas nossas vidas, e a gente está abrindo mão disso para uma coisa tão pequena, que talvez é assistir alguma coisa na TV, alguma coisa na internet, né? Para eu não abrir mão de ter, talvez, o prazer de tomar uma coisa que eu gosto de tomar. Gente, o problema não é em si isso, o problema é o valor, o problema é o que isso faz no nosso coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Para isso ficar ainda mais claro para vocês, eu queria contar um testemunho meu em relação a algo que também Deus trabalhou muito na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês. Na minha adolescência, eu tive alguns problemas com pornografia. E eu me lembro que por várias vezes eu conversei com pessoas, meus líderes, né, cheguei a falar inclusive com pastores, sobre esse problema, e realmente nós estávamos trabalhando junto. Não chegou a ser um vício em pornografia, mas vira e mexe eu acabava caindo de novo, ia pedir perdão e caía de novo. E depois que eu casei, em um curso chamado Curso Aliança, eu e a Andréa, em uma das aulas, aprendemos que você precisa ser totalmente transparente com o seu cônjuge. E na ministração daquele curso, daquela aula, eu me lembro que eu cheguei nela, nós já éramos casados há 1 ano e um pouquinho, e eu cheguei nela e eu falei, a gente sentou um de frente para o outro, eu falei para ela, olha só, eu queria confessar para você, como a gente acabou de aprender, que eu já caí nesse pecado. Já caí na pornografia, já assisti coisas que não devia, e eu queria te pedir perdão. E claro que ela ficou muito triste, mas realmente ali naquele momento, nós estávamos abrindo o coração. Então houve uma ministração,
e ela orou por mim, eu orei por ela, e realmente saímos dali, assim, entendendo que havia perdão, tanto da parte dela, quanto da parte de Deus. E vida que segue, terminamos o curso e fomos para casa. Passado alguns meses depois do curso, eu fui falar com ela novamente. Porque em um determinado momento, não me lembro o dia, eu estava à noite sozinho, isso é muito perigoso, tá, gente? Você sozinho com a televisão. Mas estava eu lá à noite sozinho, de madrugada, e realmente apareceu, e aí eu assisti, continuei assistindo, e caí de novo nesse pecado. E fui até ela falar sobre isso. E chamei a Andréa, minha digníssima, ela não está aqui, porque ela estava aqui fazendo o batismo, mas estava com muita rinite, gente. Aí ela acho que preferiu sair um pouquinho ali. Mas não é porque eu estou falando, porque ela não está aqui, tá? Ela sabe disso tudo, tá, gente? Mas eu me lembro que eu sentei novamente com ela. E aí eu, claro, com muita coragem, falei para ela novamente: ó, amor, seguinte, eu caí novamente naquele pecado, e eu vim aqui te pedir perdão, porque eu realmente fiz algo de errado. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você peca de novo, Deus te perdoa, Deus te ama, Deus te cura, mas a sua mulher não. Ela não vai te perdoar. E essa Andréa ficou brava, hein? Essa mulher ficou possuída. Possuída pelo Espírito Santo. Porque ela olhou bem no meu olho e ela falou assim: eu não acredito que você caiu de novo nisso. Eu não acredito que você está vindo pedir perdão de novo por isso. E eu, claro, com toda aquela vergonha, né? Eu falei para ela assim: tudo bem, amor, mas você sabe, né? 70 vezes 7, você tem que perdoar de novo, né? E outra coisa, né? É homem, mulher não entende homem. Isso aí é uma desculpa que todo homem dá. Mulher não entende homem. O homem é pego pelos olhos. E realmente isso é algo muito difícil. É muito difícil. Eu acho que talvez isso é algo que eu vou ter que brigar a minha vida inteira e eu possa cair de novo. Pensa, uma mulher que já estava brava, imagina como que ela ficou quando eu falei isso. Eu sei que ela olhou bem para mim e falou assim: olha aqui, se você aceitou Jesus, se o Espírito Santo mora dentro de você, se existe dentro de você uma força maior do que essa, que reside só em você, que é o do Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta que você possa vencer um pecado de uma vez por todas. Aí eu falei: amém. Então ora por mim. Só falei isso. E realmente foi isso que ela fez naquele momento. Ela orou por mim. E eu orei também, pedindo perdão. E realmente confessando que eu não acreditava que Deus poderia fazer isso na minha vida. Mas eu vou dizer algo para vocês. E isso já fazem mais de 10 anos. Fazem mais de 10 anos que eu nunca mais caí em nenhum pecado de imoralidade. Nenhum. Não sei se foi só por causa da oração da Andréa. Mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo agindo na minha vida. Porque quando a gente decide, de uma vez por todas, que o pecado não vai ter poder sobre as nossas vidas, ele realmente não tem poder. Não tem poder. A gente que fica achando que ele tem. Mas Jesus já venceu isso na cruz, pelas nossas vidas, pela minha vida e pela sua vida. Então, creia nisso em nome de Jesus. Então, gente, esse equilíbrio nas nossas escolhas é algo muito importante. E com certeza, eu creio que Deus está falando com você sobre isso, mas eu quero que você compreenda que não existe pecado, não existe nada que possa te afastar de Deus que você não possa vencer em Deus. Então, creia isso em nome de Jesus. Amém? E esse equilíbrio ele não pode ser real apenas nas nossas escolhas. Esse equilíbrio também precisa ser real nos propósitos que nós temos com Deus. No nosso propósito.
Então, o versículo 15 e 18, ele fala um pouquinho sobre isso. Né? E eu sei que pode parecer um pouco clichê, mas eu fui ver lá no dicionário o que significava propósito. E é bem interessante, ó, propósito é um grande desejo de realizar algo relevante. Então, Deus tem um propósito para nós, Ele tem um desejo que você realize algo relevante para Ele aqui nessa terra, aqui neste tempo. E o próprio texto aí que nós estamos lendo, ele também fala um pouquinho sobre esse jugo desigual, e ele trata esse propósito como algo que existe no mundo e existe em Deus também. Então, eu posso encontrar propósito no mundo? Sim. Mas o meu propósito em Deus é o que eu nasci para ser, é o que eu nasci para fazer. E lá em Efésios 5, 25, 28, fala um pouquinho sobre esse. Você não precisa abrir, eu vou aqui ler só para vocês rapidamente. Efésios 5, 25, ó, olha só. É um texto que fala também sobre homem e mulher, mas é interessante a gente ver como Cristo trata a igreja. Versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, maridos devam amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. É lindo esse texto, gente. Esse texto aqui a gente trabalha muito no curso de noivos, né? Inclusive, o curso de noivos já vai abrir inscrição próxima semana. Quem está a fim de casar, precisa passar pelo curso de noivos. Mas, olha só o que ele fala, gente, sobre como Cristo enxerga a igreja. A igreja é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. A igreja é santa e sem defeito. Esse é o nosso propósito. Nós somos feitos para ser essa igreja aqui. Essa igreja aqui. O nosso propósito é ser templo vivo da presença de Deus. E a presença de Deus é santa. Ela é santa, ela é pura. É interessante que quando a gente vê esse mesmo texto na versão Almeida, ele fala essa palavra aí, jugo desigual. Vocês sabem o que é jugo desigual? Bota a imagem para mim aí, Elaine. Jugo desigual, o jugo é uma peça de madeira que fica em cima dos animais, pode ser boi, pode ser cavalo, pode ser um jumentinho, né, que nem está aí. Mas o jugo desigual é isso daí. Você tem um boi parrudo e você tem um jumentinho magrinho. E o que acontece? Que quando você vai usar esses animais, seja para pegar um peso maior ou uma carroça que seja, o mais fraco, ele não vai aguentar o peso e ele vai fazer com que o mais forte também sofra com isso. Então, o jugo desigual não é nada mais você ter duas pessoas, ou no caso de dois animais, né, fazendo força um contra o outro. Um contra o outro. E o texto relata esse jugo desigual, não somente entre um homem e uma mulher, ou um homem crente e uma mulher não crente. O texto relata isso como todos os nossos relacionamentos, seja dentro da igreja ou fora da igreja. E como nós nos relacionamos com o mundo e com as coisas deste mundo. Então tem duas maneiras da gente olhar para esse jugo desigual. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Pode tirar, senão o povo não vai parar de ficar olhando para os burrinhos aí, os jumentinhos aí. Mas olha só, vamos falar primeiro do nosso relacionamento com Cristo. Como pode acontecer esse jugo desigual com o nosso relacionamento com Cristo? Se nós somos a noiva de Cristo e nós fomos feitos para o noivo, você pode pensar, talvez, que possa haver uma traição? A noiva pode trair o noivo? Pode, né, gente? Pode acontecer. No nosso caso,
Será que eu ou você já traímos o nosso noivo algumas vezes? Será que eu, como a noiva de Cristo, sendo a igreja, eu tenho traído a Cristo, me associando às coisas do mundo? Porque é isso que o texto fala. É exatamente isso que o texto fala. E Paulo, na verdade, já mais para frente, no versículo 18, ele vai enfatizar que nós pertencemos a Cristo. Se nós pertencemos a Ele, então nós somos totalmente dele. Então eu não tenho direito de me associar com algo diferente, algo que não seja Ele e algo que não venha dele. Porque isso realmente seria uma traição. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, aquele ditado, né? Ah, não, se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Eu acho meio estranha essa frase, porque, tudo bem, você é amigo de Deus, você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, porque, realmente, como o texto diz, uma coisa não encaixa com a outra. Só que, nós, sendo amigos de Deus, nós temos que ser, não inimigos para o mundo, mas referência para o mundo. Nós temos que ser o padrão para o mundo. Não simplesmente ficar apontando, falando que eles são errados, que o que eles fazem vai levar eles para o inferno, o que seja. Não, não é isso, gente. É o contrário, é apontar para a gente. É falar, olhem para mim, olhem para o que eu estou fazendo, porque eu sou um padrão da noiva de Cristo, eu sou um padrão de vida com Cristo. Amém? E pensando no relacionamento com as pessoas e pensando um pouquinho sobre esse julgo desigual, a gente pode falar assim sobre homem e mulher e um relacionamento amoroso dentro da igreja, mas antes eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu vou descer aqui. Ô Zé, chega aí, já que você está aqui perto. Deixa eu pegar alguém menorzinho. Quem? O Bitem? Pode ser, chega aí, Bitem. Não, para o padrão brasileiro, ele está dentro da média, né, Bitem? A gente está, ó. Então, ó, chega aqui, faz que nem o boi e o jumento. Eu não estou falando que você é o jumento, mas faz que nem eles. Então, olha só, vocês vão tentar andar em linha reta aqui, os dois juntos, tá? Mas você vai puxar para baixo e você vai ficar segurando para cima, tá? Então, quando eu falar já, vocês podem ir andando, não precisa correndo não. Tá? Vai lá então, mas puxa para baixo, Muito bem, uma salva de palmas. Obrigado aí, Zé, obrigado, Item. Mas percebam que é muito mais difícil você caminhar com alguém do teu lado que está te puxando sempre para baixo, alguém que está realmente fazendo força contrária ao que você quer fazer. Um exemplo que eu vi aqui também é que quando o mais fraco puxa para um lado, você acaba ficando girando em círculo, né? Porque aí o mais fraco está puxando sempre para o mesmo lado. Então, aquela carroça ou aquilo que foi feito para andar para frente, acaba só dando voltas. E muitas vezes é isso que acontece entre a gente, não é? É isso que acontece com os nossos relacionamentos. A gente só fica dando volta. A gente não progride, a gente não tem sucesso no relacionamento, seja amigo, seja namorado, seja casamento. Porque parece que fica assim, a gente fica um andando atrás do outro e não chega a lugar nenhum. Esse texto, ele fala sobre julgo desigual, porque ele usa essa analogia com uma comunhão desigual, né, em relação ao crente e ao descrente, mas não só nisso. Né, ele também relaciona tudo o que está associado ao mundo com o que está nos impedindo de progredir no nosso caminho com Deus. Então, existe esse julgo desigual também para nós, os nossos relacionamentos interpessoais. Um exemplo bem claro disso é quando você tem uma moça aqui na igreja, que cresceu na igreja, né, que está esperando, né, o príncipe dela,
Mas parece que ela já chegou naquele momento assim, né? Eu não escolhi esperar não, foi Deus que escolheu esperar, né? Então ela já chegou num limite que ela quer casar, e aí ela começa a abrir mão de pequenas coisas, né? Abrir mão dos pequenos princípios que ela tem, dos valores, para buscar alguém que talvez não tenha os mesmos valores ou os mesmos princípios. E aí uma moça, um rapaz que cresceu na igreja, com valores da igreja, com valores bíblicos, vai buscar alguém lá fora, e aí a gente se vê mais alguém se perdendo e desviando dos caminhos de Deus. Isso acontece, gente. Isso acontece e não é tão raro assim. Mas quando eu estava lendo isso daqui, eu estava me lembrando disso, eu me lembrei exatamente do Zé Luiz, que está aqui na minha frente, e da Gi, né? Eu vou pedir liberdade para compartilhar rapidamente um pouquinho da experiência de vocês, mas eu me lembro, gente, que quando... não me lembro exatamente o ano, nem vou falar, senão vai entregar um pouco, né, a idade aqui. Mas nós estávamos num retiro lá na Chácara do Lago, e um dos primeiros contatos que eu tive com o Zé foi dentro de um retiro. Ele não era evangélico, não era convertido, né, mas ele estava atrás da Gi. Ele estava com outras intenções, né? E a Gi, como é uma menina sábia, já tinha valores, princípios, cresceu aqui e tal, ela colocou essa exigência para ele. Ela falou, tudo bem, você quer alguma coisa comigo? Você está interessado? Então você vai ir onde eu vou, você vai conhecer os meus amigos, você vai na igreja comigo. E ele falou, tá bom, né? Nem achava que ia dar nada, né, Zé? Mas beleza, vamos lá. E eu me lembro que nós estávamos nesse retiro e o Zé sempre na dele lá, de boa, a gente já tinha se falado algumas vezes, mas eu lembro que naquele dia, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu posso tocar? Aí eu falei, meu Deus, cara, como é que eu vou deixar o cara tocar? Não conheço tanto ele, né? E o cara veio do mundo, vai tocar aqui com a gente uma adoração lá, que nem uns loucos lá cantando. Aí ele, não, mas deixa eu tocar. Eu falei, tá bom. Aí eu sei que ele sentou na bateria lá, ficou meio perdidão, mas começou a tocar e foi embora lá no worship com a gente, na adoração, e fomos tocando. E a partir dali, foi se criando um vínculo maior com ele, e foi se criando uma amizade, e aí que foi realmente passando os anos, e o Zé foi percebendo que o propósito maior que Deus tinha para a vida dele não era só ele se casar com a Gi, mas era ele ser um cara totalmente entregue a Deus. Então, é interessante isso, gente, porque muitas vezes a gente acha que o nosso maior propósito na vida é encontrar alguém e ser feliz. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos plenos, felizes e alegres do jeito que nós somos. A única pessoa que a gente precisa para ser feliz é Jesus. Mas o casamento em si, o relacionamento com as outras pessoas, isso agrega mais para nós. Porque nós vamos não só unir os relacionamentos ou vamos criar vínculos, mas nós vamos unir os propósitos. E é aqui que eu queria chegar, e é aqui que é o principal do nosso ponto. Porque Deus, em sua infinita grandeza, em seu infinito amor, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então, quando você se apaixonou por alguém, e você começou a investir na vida daquela pessoa, e começou a se interessar, quanto mais você via que ela tinha os mesmos propósitos, quanto mais você via que ela tinha os mesmos valores, você se apaixona mais. Você vê que, olha aí, acho que é isso aí, é Deus confirmando, e aquilo vai dando certo. Eu sei que existem algumas pessoas que olham para alguém e falam, não é aquela pessoa. Mas comigo, na minha experiência, não foi assim. Eu fui conhecendo a Andréa, e quanto mais eu conhecia ela, os propósitos que ela tinha em Deus, o que ela tinha como valores de família, princípios na palavra, eu fui me apaixonando mais. E nós fomos unindo esses propósitos. E hoje nós não temos só um propósito em Deus, mas nós temos mais 2 propósitos que são nossos filhos. E é aí que eu queria chegar usando o exemplo do Zé, né? Hoje o Zé é coordenador. Ele e a Gi são coordenadores da nossa rede,
já tem 2 filhas lindas, mas eu tenho certeza que ele não sabia que Deus ia fazer tudo isso na vida dele, aquele dia. Mas ele não foi atrás da Gi, ele foi atrás de algo que Deus tinha para ele. Mas Deus usou a vida dela. Então, gente, o propósito é um dos princípios que a gente precisa ter em Deus. E quando a gente coloca esse princípio como algo forte para nós, e a gente define que o que vai nos fazer crescer em Deus é essa clareza de propósito, com certeza vai ser muito mais fácil da gente entender o que Ele tem para nós. E o terceiro princípio é a conexão. Olha só que interessante, o versículo 17 e 18, está escrito assim, ó, não toquem em nada que seja impuro. E no versículo 1 do capítulo 7, está escrito assim, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Então, olha só, essas 2 frases, não toquem em nada que seja impuro, e a outra, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Tanto no versículo 18, quanto no versículo 1 do capítulo 7, Paulo repete 2 vezes essas coisas. E quando se repete, não é porque só está querendo enfatizar que aquilo realmente é importante. Paulo fala, não toquem em nada que seja impuro. Lá no versículo 1, ele fala assim, ó, purifiquemo-nos de tudo que é impuro. Ele falou de novo. Isso quer dizer o quê, gente? Que a impureza, mesmo que seja pequena, ela é um grande obstáculo que não nos faz nos ligar, é um grande obstáculo que impede que a gente nos ligue a Jesus de forma integral e completa. Então eu vou repetir. A impureza, mesmo que seja pequena, ela é um grande obstáculo que nos impede de se entregar a Jesus de forma integral e completa. E aí que eu queria chegar nessa temática que nós temos hoje. O que é on e o que é off? Quando você pensa num aparelho eletrônico, você vê que esse aparelho ele está ligado ou ele está desligado. Não tem como o aparelho estar meio ligado. Se você tiver um dimmer, você pode até meio que colocar ali um pouquinho menos de energia, um pouquinho mais. Mas mesmo assim, aquilo ainda está ligado. Você não tem como deixar meio... Não existe um meio termo. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Não existe um meio termo. Não existe uma meia impureza. Não existe uma meia santidade. E enquanto eu estava meditando sobre esse versículo e sobre essa questão de nós sermos totalmente entregues a Jesus, me saltou essa palavra, dedicado. Como assim, vida completamente dedicada a Cristo? E eu me lembrei que existe um termo nas conexões que a gente usa de internet, que se chama link dedicado. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Link dedicado. O link dedicado, ele é o contrário da banda larga. E olha só que interessante, ó, gente. A internet compartilhada, ou banda larga, como é mais conhecida, consiste em inúmeros usuários usando o mesmo caminho até o provedor para conseguir acessar a rede. Com tantos usuários tentando compartilhar e trocar dados, informações ao mesmo tempo, o sinal se torna muito concorrido e precário. Isso faz com que a velocidade diminua, ocorram oscilações, congestionamentos, interrupções e até quedas de conexão. Isso é banda larga. Olha só o link dedicado. Põe aí para mim, Elaine. O próximo. Isso. Com o link dedicado, devido à exclusividade, é possível ter melhor performance do sistema e do sinal, pois não existe esse tipo de compartilhamento e, portanto, não há congestionamento, que permite que o usuário possa contar sempre com a mesma velocidade, agilidade e estabilidade no acesso à internet. Num comparativo, a estabilidade, velocidade e escalabilidade do link dedicado são muito mais superiores em qualidade e potência ao da banda larga. Olha que interessante, gente. Não é verdade? Por isso que o Wi-Fi não presta lá na tua casa. Porque é banda larga. Na minha também. Mas quando eu pensei nisso,
Eu falei, cara, que interessante isso. Isso quer dizer que quando eu tenho uma conexão exclusiva, a minha ligação não cai. E ela não tem interferências, ela não tem nada que possa atrapalhar essa conexão. E eu creio que hoje, o que Deus quer fazer na sua vida, é que você tenha uma vida completamente dedicada a Deus. Totalmente dedicada a Deus. Amém? Então, tudo que você ouviu aqui em relação ao equilíbrio das suas atitudes, em relação aos propósitos que Ele tem para a sua vida, em relação à conexão que Ele quer ter com você, se resume totalmente nisso. Porque o que Ele mais quer é que você tenha uma vida completamente dedicada a Ele. É isso que Ele quer. Quando nos entregamos a Jesus por inteiros, nos tornamos exclusivos de Deus. Essa exclusividade nos permite estar conectado a Ele de forma direta e dedicada. Assim, a nossa comunicação com Ele não terá ruídos e interferências. Ouviremos claramente a voz de Deus. Viveremos com equilíbrio os propósitos que Ele tem para nós. Amém? Eu creio que o que Ele quer para mim, o que Ele quer para a sua vida, é exatamente isso, gente. Ele quer que nós, de uma vez por todas, a gente pare de ficar flertando com o mundo. Chega de ficar flertando com o mundo. Eu vou me interessar pelas coisas de Deus. Eu vou me interessar pelo que Jesus pensa de mim. Eu vou me interessar pelo que Ele quer de mim, o que Ele quer fazer comigo. Esse é o meu maior interesse. Sabe, como a Georgia ministrou muito bem aqui. Sabe, eu quero quebrar tudo que eu tenho. Eu quero entregar tudo que eu tenho nas mãos dEle. Eu quero deixar tudo que eu tenho nas mãos dEle. E tudo é tudo. Tudo é tudo. Não importa o que eu penso, não importa o que eu quero, não importa o que eu desejo. O que importa é o que Ele tem para mim, o que Ele deseja para a minha vida, o que ele quer fazer na minha vida. É isso que importa. Olha só, gente. Saibam que o caminho do mundo, ele é largo, que nem a banda larga. Ele é bem largo. Mas cheios de instabilidade, cheios de interferências, péssima qualidade, como a gente viu. E pior, você pode travar. Né? Muitas vezes a gente trava com a banda larga. Mas quando a gente escolhe viver uma vida dedicada a Deus, sabe, nossa ligação vai ser forte com Ele, nós não vamos ter mais interferências, e nós vamos ter muito mais qualidade de vida. Isso é que é viver no modo on. E eu tenho certeza que você deseja isso para a sua vida, amém? Então, eu gostaria que nesse momento, você fechasse seus olhos. Eu sei que você ouviu bastante coisa aqui, mas geralmente o Espírito Santo, ele é perspicaz nisso. Ele já falou com você. Ele já te mostrou o que precisa mudar. Ele já te mostrou o que precisa ser corrigido aí. Então eu não vou pedir para você levantar a mão, nem ficar em pé. Porque não é o Luiz que está te olhando aqui, não. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus quem está vendo o seu coração. É Ele quem está enxergando a sua vida nesse momento. E o que Ele quer é que você se derrame na presença dEle, que você entregue todas as impurezas, tudo que está associado ao mundo, entrega nas mãos dEle. Fala, Senhor, eu não vou ficar mais satisfeito com essas coisas, não, eu não quero mais isso. Eu quero aprender a me satisfazer em Ti. Eu quero aprender a me satisfazer em Ti. O que Jesus tem para a sua vida, o que Ele quer para a sua vida, vai depender das suas escolhas. Então escolha de maneira correta e equilibrada. Escolha pensando no propósito que Ele tem para você. Escolha se entregar completamente a Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero
te agradecer, Deus. Eu quero te engrandecer nessa noite, porque o Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui, e o Senhor vai continuar presente nas nossas vidas. E o que nós desejamos, Senhor, neste momento, é que o nosso coração seja completamente teu, que a nossa vida seja completamente entrega no teu altar. Então nós queremos, Senhor, declarar que não existe mais nada no mundo importante, mais nada de valoroso no mundo que seja mais importante para nós do que o Senhor. Nós queremos declarar que o mundo não tem mais poder sobre as nossas vidas. E nós nos entregamos completamente a Ti nessa noite. Senhor, toma mesmo os nossos pensamentos, toma os nossos desejos, Pai. E que nós possamos crer que não existe pecado, não existe iniquidade, não existe impureza nenhuma que possa ser maior, possa ser mais forte do que a presença do Senhor nas nossas vidas. E é por isso que nós queremos, e é por isso que nós desejamos ser santos nessa noite. Santos como o Senhor é santo, santos como o Senhor é santo, em nome de Jesus.